Pode começar a gravar agora? Pode sim. Já Bom, comecei, desembargador. Vamos começar. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o desembargador Pedro Macedo, o desembargador Joaquim Santana, convocado para esta sessão, a doutora Terezinha Borges, procuradora de Justiça, a Vanessa, secretária desta Câmara, todos os advogados aqui presentes. Então, declaro aberta a sessão da 5ª Câmara de Direito Público do dia 18 de abril de 2023. Peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, presidente desta Câmara, bem como o excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, excelentíssimo desembargador Joaquim Santana, que ora veio colaborar com os nossos trabalhos. Na oportunidade, eu já agradeço. A doutora Terezinha Borges Campos e aos demais presentes, na pessoa do doutor Saul Emanuel, procurador do Estado. Faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária da 5ª Câmara de Direito Público, realizada no dia 11 de abril, publicada no Diário da Justiça, de número 9.570, a data de 14 de abril do corrente ano, e até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Sebastião Martins. Em discussão, a ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada. Processo de número 2, desembargador, com a participação do desembargador Joaquim Santana, há impedimento do desembargador Edivaldo Moura, e o doutor Saul vai fazer sustentação oral. Processo número 2, eu sou relator, é um agravo de instrumento, né? É João Paulo Araújo Brito, né? Isso? Exato, João Paulo Araújo Brito. Só um instantinho aqui, deixa eu localizar o voto aqui logo. Final 7824-29. Isso, ok. Bom, o agravo do instrumento, eu já adianto ao procurador do Estado, que tem interesse de fazer a sustentação oral, que eu estou negando provimento a esse agravo, mas passo a palavra ao procurador, o relatório está no sistema, apenas já adianto que estou negando provimento. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador presidente, a sustentação fica dispensada. Muito obrigado. Bom, esse caso aqui, Padre Joaquim, é bastante simples. O agravante João Paulo de Araújo Brito. Eu vou ler a emenda. Agravo de instrumento, decisão que indeferiu a liminar. Ele pede a nova realização de teste físico, prosseguimento do certame, interferência do Poder Judiciário na análise de provas, concurso público, limitação à verificação da legalidade e a vinculação ao edital, ausência dos requisitos para a concessão do pedido liminar na origem, manutenção da decisão recorrida, recurso não provido. Então, ele pretendia repetir os exames físicos no concurso da UESP. Eu estou mantendo a decisão do primeiro grau. O judiciário não pode se intrometer em assuntos em matéria de exame, tem que fazer apenas o exame de mera legalidade. É a posição do Supremo Tribunal Federal. Eu digo que no meu voto, a parte que interessa, desembargador Joaquim. A decisão recorrida restou assim consignada. Na hipótese, a Celema reside sobre os seguintes pontos principais: que a banca se limitou a informar a quantidade de repetições contabilizadas pelo avaliador, não informando os motivos da contagem de todas as execuções realizadas pelo requerente, que o exame for realizado por profissional inabilitado, visto que é graduado apenas em licenciatura de Educação Física, sendo que, para aplicar o exame de aptidão física, seria necessário ser portador de bacharelado em Educação Física. Em relação ao primeiro ponto, diz o juiz, cumpre salientar que o requerente foi informado da quantidade de flexões por ele realizadas, e em parecer acerca do recurso administrativo interposto, a banca examinadora esclarece que o requerente foi considerado inapto por não ter realizado o número mínimo de execuções, conforme o item 3, subitem 3.4, teste abdominal, para candidatos de ambos os sexos, constante no anexo 6º do edital do concurso para a formação de soldado.
Aí transcrevo o edital. Bom, nós sabemos que nós temos que cumprir o edital e a lei do concurso público tem que ser cumprida. E da análise do vídeo, diz o juiz, que foi juntar aos autos, que fiz questão de assistir, vejo que, inobstante o candidato tenha feito 42 movimentos, em 16, seu cotovelo ficou aquém da linha dos joelhos, como pode ser visto entre o segundo, 16 a 35 segundos do vídeo. Assim sendo, não cumpriu as regras do edital. Bom, sem mais delongas, senhor presidente, ou senhores desembargadores, senhor presidente, estou conhecendo e denegando a ordem, ou denegando provimento ao presente agravo, né, em consonância com o parecer ministerial. É como voto. Desembargador Pedro Macedo. Cumprimento inicialmente, senhor presidente, desembargador Sebastião Martins, cumprimento dos desembargadores Edivaldo Moura e Joaquim Santana, o novo procurador Dr. Saul Ferreira Alves, senhoras secretárias, senhores advogados. Ouvimos atentamente o voto proferido pelo relator, portanto, acompanho na sua integralidade. Certo. Desembargador Joaquim Santana. Com o relator, cumprimentando a todos os colegas. Certo. Então, por unanimidade, dos termos do voto relator, conheceu e negou o provimento ao presente agravo. O próximo, o desembargador Edivaldo Moura já chegou? Bom dia, desembargador. Saúl, bom dia, desembargador Edivaldo Moura. Santana, desembargador Pedro, doutora Vanessa, né? Todo ponto aqui já. Desculpe aí Okay. por... Então, agradecer. Desembargador Joaquim Santana. Não, o desembargador Joaquim Santana ainda vai participar do julgamento do processo de número 6, que há impedimento de Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Então vamos anunciá-lo. Você pode fazer o pregão, então. Eu vou. Ok, processo de número 6, 08-108-11-78.2022. É uma apelação civil, origem Tereza na primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante Francisco Alexandre Portela Barbosa. Advogados Jader Augusto Almendra Freitas Silva e outro. Apelado Estado do Piauí. E o relator é Vossa Excelência, desembargador Edivaldo Moura. Vanessa, o procurador do Estado está presente. Eu queria saber o motivo do meu impedimento, eu não lembro desse caso aí. Eu era juiz da vara da Fazenda Pública, você pode ver aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui no sistema, desembargador, assim, eu falando... não estou lembrando desse meu impedimento. Vou dar uma olhada aqui no sistema. Porque os processos é de 2020. Eu posso ter proferido alguma decisão lá quando eu era juiz da vara da Fazenda. Isso. Eu não estou lembrando. Você pode ver aí, doutor Saúl? Vou dar uma olhadinha. Doutor Saúl vai fazer sustentação oral, desembargador Edivaldo. Mas eu queria ver, antes de começar, eu queria saber a razão do meu impedimento. Porque só queria saber, eu não estou lembrando. Só um minutinho. Desembargador Sebastião, eu não tenho certeza a respeito de qual seja a causa da suspeição, mas não é suspeição, não. Doutor, não é suspeição, não. Aí falou impedimento. Impedimento. O autor da demanda é filho de magistrado falecido. Não sei se eventualmente seria. Não, eu acho que Vossa Excelência. Eu acho que eu fui juiz da vara. Realmente não tenho certeza. Só um minutinho aí, eu estou verificando aqui com a assessoria. Certo. Eu fui juiz da vara da Fazenda, eu acho que eu proferi alguma decisão nesses autos quando eu era magistrado de primeiro grau. Pode ter sido isso.
impedimentos, no caso, se for, né? Desembargador, Vossa Excelência era presidente do TJ, que tem decisão administrativa no processo. É isso. Desembargador Sebastião Martins? Sim. Ok, o senhor me ouviu? Vossa Excelência era presidente e tem decisão administrativa. Mas aqui é um processo judicial, eu estou vendo exatamente. Só se tem pregatório. Foi o que sua assessoria me repassou, porque como eu não estudo o processo, certo. foi o que a doutora Anne me repassou aqui. Aqui é um processo judicial, né? Se eu, eventualmente, como mas presidente Vossas Excelências fiquem à vontade para discutir aí e decidir, né? Vanessa, você acha que é desembargador Edivaldo Moura? Eu acho que eu não sou impedido, não, nesse caso, não. Mas tudo bem, já o desembargador Joaquim está convocado, eu não vou, na dúvida, fica o desembargador Joaquim, tudo bem. Mas não, fica o desembargador. Eu estou... É apelação cível, né? E que figura como apelante Francisco Alexandre Portela Barbosa, né? A advogada é o Jade Augusto Almeida Freitas Silva. O relatório está no sistema, se o doutor Saulo for fazer a sustentação oral, né? Perfeito. Excelentíssimo. Tem uma preliminar que eu estou exatamente... Não estou acolhendo a preliminar de ilegitimidade. Né? Perfeito. Então, eu dirijo meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores. Edivaldo Pereira de Moura, Pedro de Alcântara da Silva Macedo e Joaquim Dias de Santana Filho. Também dirijo meus cumprimentos à excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Terezinha Borges, e a todos os servidores do Tribunal de Justiça, na pessoa da doutora Vanessa. Nesta apelação, a parte autora procura reformar uma sentença que julgou improcedente um pedido de condenação do Estado do Piauí ao pagamento de pensão por morte em razão do falecimento do pai do autor, né, que era juiz de direito no estado do Piauí. O fundamento para esse pleito de pensão por morte
seria uma suposta invalidez do autor, que, acometido de uma doença grave, estaria incapacitado para a vida laboral. Portanto, se enquadraria em uma das hipóteses de dependência, né? Poderia ser caracterizado como um dependente do segurado nos termos do artigo 16 da Lei de Benefícios, do RGPS, né? Que é aplicada ao Estado do Piauí de uma maneira como que por remissão, né, da legislação estadual, a Lei 8.213 de 91. No entanto, o juízo de primeira instância, acertadamente, entendeu que o autor, filho do magistrado, não provou esta invalidez, que seria indispensável para a sua configuração como dependente. Quer dizer, a dependência para fins previdenciários em relação a irmãos não se afere simplesmente como um dado econômico. Não é aquela mera dependência econômica. Não é simplesmente verificar se, de fato, o servidor público ou segurado do regime próprio de previdência, se ele, de fato, sustentava o irmão ou a irmã. A questão é de saber se aquele irmão ou irmã tinha alguma condição, alguma circunstância específica que pudesse habilitá-lo como dependente para fins previdenciários. E quais são elas? Enumeradas no inciso 3º do artigo 16. Então, tem de ser um irmão, ou é um irmão não emancipado ou menor de 21 anos à época do óbito. Isso é uma hipótese. Outra hipótese, a invalidez. Outra hipótese, a deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, no caso concreto, seria necessária a prova, o que ele alega que é a doença incapacitante. Então, seria necessária a prova dessa invalidez. E o juiz de primeira instância entendeu que essa invalidez não ficou caracterizada. Seja porque não houve prova dessa invalidez nesta relação processual especificamente, seja pela ausência de uma outra declaração judicial, né, que eventualmente tivesse sido proferida em outro processo. Então, na ausência da prova da invalidez, não se configura a dependência para fins previdenciários do autor, irmão do segurado. Portanto, o juiz de primeira instância acertou ao julgar improcedentes os pedidos. Pelos mesmos fundamentos da sentença, o Estado do Piauí e a Fundação Piauí Previdência pedem que o apelo seja desprovido. Muito obrigado. Embargador Sebastião, Vossa Excelência se julgou, de fato, impedido, né? Está aqui no ID 7947523. Isso em 29 de 7 de 2022. Foi Vossa Excelência que se julgou impedido. Certo. Viu? Ok, pronto, é esclarecido já. Ok. Eu estou exatamente rejeitando a preliminar de ilegitimidade que foi arguída pelo Estado do Piauí. Em contrarrazões, o Estado do Piauí alega ser parte ilegítima da demanda em razão das competências da Fundação Piauí Previdência, pois se trata de pedido de pensão por morte de servidor aposentado. Ocorre que, sendo o Estado do Piauí ente competente para o estabelecimento do regime jurídico dos servidores públicos estaduais ativos e inativos, cabe-lhe, por consequência, proceder com a defesa em juízo em face das pretensões modificativas de tal regime jurídico, competindo à FUNPREV, a despeito de sua autonomia financeira e administrativa, tão somente aplicar as regras definidas e efetuar os pagamentos delas decorrentes. De toda sorte, mesmo observando competir à FUNPREV a responsabilidade pelos pagamentos de inativos do Estado do Piauí,
considerando, sobretudo, o princípio da primazia do mérito consubstanciado no artigo 488 do Código de Processo Civil, não vislumbro a ocorrência de vício capaz de ensejar a nulidade, estando, pois, a causa em condições de imediato julgamento. Apesar de a Jumprev possuir natureza jurídica de fundação pública, com autonomia administrativa e financeira, ela está vinculada à Secretaria de Estado da Administração e Previdência, órgão da administração direta do Estado do Piauí. Logo, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do ente estatal. Ademais, como é disso, os entes públicos respondem pelos atos causados por suas autarquias, de modo que o Estado do Piauí pode ser demandado em ação e, consequentemente, ser responsabilizado por suposto ato que possa violar direitos dos servidores. Trata-se de responsabilidade subsidiária de reparar os danos ocasionados pelos agentes públicos. Dessa feita, apesar de as fundações públicas possuírem personalidade jurídica própria, distinta da pessoa jurídica de direito público, na hipótese de acolhimento do pedido formulado na inicial da ação, o que acarretaria decisão condenatória, afetaria a esfera jurídica patrimonial do Estado do Piauí, o qual efetivamente suportará os encargos da demanda. Destarte, não acolho a preliminar de ilegitimidade. Magador Sebastião, Magador Pedro Macedo. Também acolho a preliminar, senhor presidente. De acordo com o relator. No mérito recursal, o recorrente reafirma os argumentos da contestação que, resumidamente, são: a. O pai do apelante, aposentado do Serviço Público Estadual, faleceu em 10 de 8 de 2019, conforme certidão de IDE número 33.24.214. B. O apelante sempre dependeu do pai para a subsistência e é portador de doença grave que o incapacitou para a prática de qualquer prática laboral. Ponto e vírgula. C. O apelante requereu administrativamente pensão por morte por ser filho maior inválido do instituidor falecido. Todavia, o pedido foi indeferido. O mérito recursal cinge ao analisar a análise se o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, se restou demonstrado que sua pretensão de recebimento da pensão por morte encontra amparo legal. Sobre o tema, oportuno destacar o enunciado da súmula 340 do STJ, segundo a qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. A pensão por morte de servidor público se encontra contemplada em diversas legislações. Inicialmente, colhe-se a previsão constitucional. A Lei Complementar número 40, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, que prevê. Artigo 6º. O regime próprio de previdência social de que trata esta lei não poderá custear e conceder benefícios sem possuir beneficiários distintos dos previstos no regime geral da Previdência Social, salvo disposição em contrário à Constituição Federal. No caso vertente, aplica-se a Lei Complementar 13.994, que trata do regime próprio da Previdência Social do Estado do Piauí, tendo em vista que o óbito do segurado ocorreu em 2019. Com efeito, nos termos do artigo 123 da Lei Complementar 13, são beneficiários da pensão. 3 minutos. 123 são beneficiários das pensões vitalícia, o cônjuge, a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada com direito de perceber pensão alimentícia, o companheiro ou companheira designado que comprove união estável com a entidade familiar,
a mãe e o pai que comprovam independência econômica do servidor. Revogação pela Lei Complementar 84, de 7 de 5 de 2007. Temporária, os filhos ou enteados até 21 anos de idade, ou, se inválido, enquanto perdurar a invalidez. Já o inciso 1º do artigo 16 da Lei 8.213 dispõe que é dependente do segurado filho inválido, ainda que maior de 21 anos. A norma, portanto, não faz qualquer distinção, razão pela qual é irrelevante que esta condição tenha surgido após a maioridade. Exige-se apenas que ela seja anterior ao óbito do instituidor da pensão. Como consequência, é ilegal o artigo 108 do Decreto 3.048. A pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos, desde que reconhecida, comprovada pela perícia médica do INSS, a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. Destaque, mérito do presente recurso cinge-se em analisar se o apelante era comprovadamente inválido por ocasião do óbito do seu genitor, não se aplicando o tema 643 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Com efeito, o precedente qualificado citado pelo Estado em suas contrarrazões versa sobre a impossibilidade de estender o benefício da pensão por morte concedida ao filho menor de 21 anos, para além do limite estabelecido por lei, quando comprove estudar ou ainda depender economicamente, situação completamente distinta dos argumentos do apelante. O apelante juntou exames médicos e atestado que comprovam doenças consideradas graves. Todavia, nenhum dos documentos e laudos atestados indicam que tais doenças tenham incapacitado o apelante para a atividade laboral antes da morte do seu genitor. Nesse ponto, verifica-se em ID 3324-320, consta parecer firmado por profissional habilitado por este Tribunal de Justiça, que declarou: comentários: a patologia é grave, mas os exames e a capacidade de trabalhar em UBA indicam apenas comprometimento parcial da funcionalidade, a qual carece de preparo físico. Ao contrário do que alega o apelante, as doenças apresentadas, em que pese tenham um componente genético, são adquiridas ao longo da vida e não no nascimento. Os laudos médicos trazidos pela parte autora apenas atestam as doenças que lhe acometem, sem demonstrar, contudo, que tais doenças são incapacitantes. Prevalece, no caso, a avaliação médica realizada na via administrativa. Ademais, o apelante sequer comprovou a dependência econômica em relação ao genitor falecido. Portanto, a solução jurídica é a mesma encontrada na sentença. A pretensão do apelante não encontra amparo jurídico, pois não existe comprovação de que suas doenças crônicas o tenham tornado inválido. Diante do exposto, conheço e nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majora os honorários para R$ 2.200, mantida a suspensão de exigibilidade conforme a sentença recorrida. É como voto sem parecer do Ministério Público, Embargador Sebastião, Embargador Pedro Macedo. Ouvimos atentamente o voto proferido pelo relator. De fato, deve ser levar como base o laudo proferido em sede de processo administrativo. Não preenche, portanto, os requisitos para a concessão da pensão. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator. Edivaldo Moura. Bom, agora vamos retomar agora, Vanessa.
Desembargador Joaquim Santana, muitíssimo Ainda tem obrigada. processo para o desembargador Joaquim? Não, não. Um bom Então, dia, bom agradeço. trabalho, desembargador. Obrigada pela participação. Obrigado, desembargador Joaquim. Vamos dar continuidade agora, desembargador, processo número 1. Pronto. Processo número 1, eu sou relator, é uma apelação civil de Campo Maior, processo número 080 1405 55 2018. Apelante aqui é a Fundação Piauí Previdência, pela Procuradoria-Geral do Estado. A apelada é Miriam Rodrigues da Silva, através dos advogados Douglas Rony Farias Coutinho e outro. Eu sou o relator, o relatório está no sistema. Passo a palavra ao doutor Saul para a sustentação. Excelentíssimos senhores julgadores, que a situação é análoga àquela que acaba-se de discutir. No entanto, no caso concreto, chegou-se a realizar uma perícia e ela foi valorada pelo magistrado de primeira instância como prova suficiente da invalidez, portanto, da incapacidade para o trabalho da parte autora. Estaria acometida de uma condição de saúde que a impossibilitaria da realização de qualquer trabalho remunerado. O Estado do Piauí, no entanto, apela contra a sentença justamente para discutir o valor dessa prova pericial, não porque esteja eivada de qualquer vício do ponto de vista técnico, mas porque a invalidez que foi, a incapacidade para o trabalho que foi atestada na perícia, não necessariamente merece receber a qualificação jurídica dessa invalidez para fins previdenciários, porque, no caso concreto, embora a doença que acomete a parte autora tenha sérias consequências do ponto de vista da locomoção, não necessariamente isso a impeça do exercício de outras atividades que sejam de ordem intelectual. Então, pede-se que o apelo seja provido para reformar a sentença e julgar-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Muito obrigado. Bom, senhores desembargadores, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Pedro Macedo, doutora Terezinha Borges, seu procurador doutor Saul, os demais advogados que nos assistem. O caso aqui é diferente porque lá no primeiro caso, que foi relator do desembargador Edivaldo Moura, a apelação era da parte não o Estado. Aqui que está apelando é o Estado do Piauí, através da Fundação Piauí Previdência. Eu vou ler de início a ementa e depois vou ler uma parte do meu voto. Processual civil, apelação civil, pensão por morte, servidor público, irmã inválida, dependência econômica comprovada, lei vigente na época do óbito, lei complementar estadual número 13 de 94, apelação conhecida e não provida. Em matéria de pensão previdenciária, as regras aplicáveis são as vigentes à data do óbito do servidor ou segurado, nos termos da súmula 340 do STJ, que diz: a súmula 340, lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. A Lei 9.717 de 98, em seu artigo 5º, dispõe que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos estados e também do Distrito Federal, não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no regime geral de previdência de que trata a Lei 8.213 de 91, que é o salvo disposição encontrada na Constituição, que são a regra geral da Previdência. Né? Nesse sentido, essa lei, que trata dos benefícios da Previdência Social, em seu artigo 16, elenca o rol de dependentes dos segurados do regime geral. E lá no artigo 16, são beneficiários do regime geral de previdência
na condição de dependente do segurado. 3, que me interessa. O irmão não emancipado de qualquer condição menor de 20 ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Por sua vez, a Lei Complementar Estadual número 13, de 94, inclui também no rol dos dependentes do servidor, dentre outros, o irmão inválido, desde que essa dependência seja comprovada, lógico. As normas previdenciárias acima elencadas prevêem a possibilidade da irmã do decúbito ser considerada dependente, desde que comprove a sua dependência econômica e que atenda um dos requisitos previstos no inciso 4, menor de 21 anos, seja inválido, tenha deficiência grave ou deficiência intelectual ou mental nos termos do regulamento. No caso de análise, a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte, como bem delineado pelo juiz Jacó. Sentença mantida, apelação não provida. Viu, no meu voto aqui, na parte que interessa, especificamente, que é o ponto mais controvertido. Só um instante. Diz o juiz, no caso dos autos, foram juntados ao processo provas documentais que atendem os requisitos legais exigidos, indicando indício de prova da materialidade dos fatos através da certidão de óbito do decúbito, tendo a autora, Miriam Rodrigues da Silva, como declarante, comprovante do mesmo domicílio, procuração, o qual consta o decúbito como procurador da autora, comprovância de compras em estabelecimentos comerciais, onde consta aquisições do decúbito com endereço da parte autora, recibo do pagamento de tratamento médico de osteomielite pago pelo decúbito para a autora, fatos que demonstram convívio habitual entre o decúbito e a autora sob o mesmo teto. Portanto, tendo havido o preenchimento dos requisitos legais exigidos, restando demonstrado pelas provas produzidas no processo que a autora mantinha relação de convivência familiar e dependência econômica com o falecido instituidor, temos que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Artigo 373, inciso 1 do CPC. Logo, diante do exposto, resta comprovado o atendimento dos requisitos legais, fazendo jus à parte autora ao benefício de pensão por morte, desde a data do óbito do seu irmão, que ocorreu no dia 7 de junho de 2017, nos moldes determinados na sentença de primeiro grau. Eu cito precedentes de outros tribunais do país, que, comprovada a dependência econômica do irmão inválido em relação à irmã, faz jus ao pagamento de pensão. Assim, senhores desembargadores, eu estou conhecendo, como disse, e negando provimento, mantendo a sentença de primeiro grau para assegurar a pensão por morte à parte apelada. E, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º e 11 do artigo 85 do CPC, eu majoro a condenação para o percentual de 12%, nos termos da súmula 111 do STJ. É como voto, desembargador Edivaldo Moura. Desembargador Edivaldo, acho que ele desligou. Somente a decisão de Vossa Excelência. Desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o relator, pela manutenção da sentença, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto relator, o tribunal conheceu e negou o provimento à apelação interposta pelo ente público. Dando prosseguimento... 3, desembargador. 3. Processo número 3, eu acho que... Pronto, número 3. Apelação civil, processo número 081, 5397-32 de 2018. Apelante aqui é o Estado do Piauí, pela Procuradoria. Apelada é Maria de Fátima Costa. Advogados, Williana Francisco de Sá Vieira e outro.
Eu sou o relator, o relatório consta do sistema. Passo a palavra ao procurador, doutor Saul. Excelentíssimos senhores julgadores, eu procurarei ser muito breve, porque se trata de um caso que já foi julgado, um caso similar a outros que já foram julgados pela Colegiada da Quinta Câmara de Direito Público, que versa sobre uma pretensão ao reenquadramento nos termos de uma lei estadual, que posteriormente terminou por ser revogada, porque se verificou que havia sido editada em período vedado. Mas eu não vou me deter a esses detalhes, e sim ao último ponto que foi suscitado já na contestação, que diz respeito ao fato de a autora, na realidade, não satisfazer os necessários para a estabilidade excepcional do artigo 19 da DCT. Isso porque ingressou nos quadros da administração pública no ano de 1988 e, portanto, na realidade, não satisfaz aquele requisito cronológico de ingresso 5 anos antes da edição da Constituição de 88. Mas, além disso, mesmo que se quisesse considerar como detentora da estabilidade excepcional, seria aplicável ao caso concreto para afastar essa pretensão de reenquadramento um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que, na realidade, é uma reafirmação, uma reiteração de jurisprudência pacífica. Eu me refiro ao recurso extraordinário com agravo número 1.306.505, proveniente do Acre, em que foi relator e redator do acordo o ministro Alexandre de Moraes. E nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando jurisprudência, formulou a seguinte tese, né, por assim dizer, né, assim resolveu o tema 1157, sendo a seguinte tese de repercussão geral, nas palavras da Corte. Abre aspas. É vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreira e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal e da decisão proferida na ADI 3.609, que foi relator o ministro Dias Toffoli, em julgamento do Tribunal Pleno, que ocorreu no dia 30 de outubro de 2014. Então, quer dizer, o Supremo reafirma que a jurisprudência que diferencia a estabilidade excepcional, prevista no artigo 19 do ADCT, da efetividade. E disso extrai a consequência de que o servidor que não é efetivo, mas apenas detém a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, não tem direito a ser reenquadrado nos novos planos de cargos e carreiras que sejam editados, exatamente porque não se trata de um servidor que ingressou por meio de concurso público, ou seja, haveria uma inobservância do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Então, com base nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, nesse precedente vinculante do Supremo, pede-se que, neste caso concreto, o apelo seja desprovido e seja, portanto, mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Muito obrigado. Mas aqui a apelação é do Estado do Piauí, né? A apelação aqui é do Estado, né? Perdão, Santíssimo Desembargador, pede-se que o apelo seja provido para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Bom, eu renovo os cumprimentos. Realmente, essa matéria é complexa, pelo menos para mim, desembargador Pereira, é uma matéria muito complexa, que envolve reenquadramento de servidor público, várias decisões em sentido divergentes, né? Eu vou ler o meu voto para esclarecer melhor para os senhores.
Trata-se de uma apelação civil interposta aqui pelo Estado do Piauí contra a sentença, complementada pela sentença integrativa do juiz da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, que nos autos da ação de obrigação de fazer, acumulada com cobrança de atrasados, decorrente do enquadramento funcional, julgou parcialmente procedente, o juiz julgou parcialmente para determinar ao Estado do Piauí que efetue o enquadramento da parte autora pela Lei número 6.560 de 2000. Desembargador Sebastião Martins, Vossa Excelência está me ouvindo? Sua imagem está paralisando, desembargador. Imagem congelada. Deve ser a internet dele. Desembargador Sebastião, Vossa Excelência está me ouvindo? Vamos aguardar ele retornar. O desembargador Sebastião está resolvendo lá. Ele saiu, ele vai entrar novamente. Foi a internet lá. Deu certo? Deu certo agora? Desembargador, o senhor já estava Pronto. finalizando, né? Aliás, o senhor já Não, havia finalizado. Ainda não, Deixa eu ver aqui. Não, o senhor estava finalizando. Pronto, eu vou prosseguir. Vou... 3. Ok. Certo, prosseguindo. Estou Além ouvindo disso, muito bem. certo.
Além disso, a aprovação dessa lei se deu dentro dos 180 dias anteriores ao fim do mandato eletivo, diz lá, o que é expressamente vedado. Tal. Esses são os argumentos do Estado. Acrescenta ainda que essa lei alteraram de forma de enquadramento previsto na Lei Estadual 6.560. Bom, houve contrarrazões, o Ministério Público deixou de opinar, ao voto. Estou conhecendo o recurso. Estou dizendo aqui no meu voto, senhores desembargadores, que esta Corte já se manifestou por diversas vezes em relação à lei apontada pelo apelante como nula. O Tribunal Pleno, a propósito, ao julgar o mandato de segurança coletivo 2015-001-3079-2, assentou o entendimento de que, publicada a Lei 6.560, de 2014, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores, desde que comprovados os requisitos para o reenquadramento funcional em face do princípio do direito adquirido. Aí eu transcrevo aqui a emenda desse voto. Foi relator, deixa eu ver aqui, relator. O desembargador Erivan José da Silva Lopes. Erivan Lopes. E quanto à alegada violação ao artigo 73, inciso 5 da Lei 9.504, também não assiste razão ao apelante. Digo eu, porque o dispositivo fixa um período em que é vedado ao gestor público suprimir ou readaptar vantagens na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Ocorre que essa lei, bem como as leis 6.790, de 2016, e 6.856, de 2016, que a alteraram, não tratam de revisão de salários ou remuneração pura e simplesmente, mas sim de reajuste decorrente de progressão funcional com base na comprovação do tempo de serviço, conforme previsto no plano de cargos, carreiras e salários do Estado. A lei impugnada nesse contexto não trata de readaptação concreta de vantagem dos servidores públicos do Piauí, mas sim de uma previsão abstrata acerca de seus enquadramentos, conforme o plano de cargos e carreiras, com os respectivos reajustes vencimentais, desde que comprovado o tempo de serviço, que será analisado individualmente por uma comissão da Secretaria de Administração do Estado. Em relação também à suposta violação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, também este tribunal já se pronunciou que o atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice à implementação do direito subjetivo do servidor público. E a ausência de previsão orçamentária também não consiste em justificativa idônea para o Estado se exonerar dessa obrigação. Transcrevo o mandato de segurança. Nesse sentido, nesse mesmo sentido. O precedente, que foi relator o eminente desembargador, já aposentado, lamentavelmente, desembargador Otto Mário José Lustosa Torres, da 4ª Câmara de Direito Público. O Estado do Piauí asseverou ainda que apenas os servidores efetivos poderiam ser enquadrados. E como a Pelara teria ingressado no serviço público anteriormente à Constituição Federal de 88, sem concurso público, apenas teria direito à estabilidade do artigo 19 do ADCT, e não aos demais benefícios efetivos. A Lei 6.560, de 2014, dispõe que essa lei reajuste o vencimento dos servidores regidos pela Lei Complementar 38, de 24 de março de 2004, e dos servidores das carreiras de pessoal de apoio técnico e administrativo da educação básica, regido pela Lei Complementar 71. E mais, como se observa, não existe qualquer observação ou ressalva à mencionada situação funcional de tais servidores, estabelecendo essa lei, com as alterações posteriores, apenas requisito do reenquadramento de cada servidor mediante procedimento administrativo para efetivar o referido reajuste vencimental. Nenhuma diferenciação é feita em relação à forma de ingresso no cargo, mas sim o efetivo exercício nele.
Ademais, é importante destacar que, embora a administração questione a Lei 6.560 de 2014, não se desincumbiu de requerer a declaração da inconstitucionalidade da norma, o que permitiria o direcionamento ao órgão competente para a devida apreciação. E apoia seus argumentos nas leis posteriores que não derrogam, mas apenas alteram alguns termos da Lei 6.560. Agora passo a examinar o caso concreto, né? Apelada, a servidora pública ingressou judicialmente pugnando pelo cumprimento efetivo do seu enquadramento no cargo de agente técnico de serviço, com base no decreto 15.158 de 2013, passando do padrão C classe 3 para o padrão C. Não, passando para o padrão classe C, isso. Já que não foi realizada a atualização vencimental correspondente. Foi feito, infere-se que o ato formal de enquadramento da requerente consolidou-se nos termos da edição do decreto 15.158. Consta dos autos que a autora realmente ingressou em 88, ou seja, quando a promulgação da lei já contava com 26 anos de serviço, contando com exatamente 30 anos e 4 meses na data do dia 30 de maio de 2018, conforme certidão dos autos, devendo ser enquadrado na classe 3, padrão C. Aí tem vários julgados dessa corte em casos análogos, que eu transcrevo aqui, que eu cito no meu voto, vários precedentes de outros servidores que foram enquadrados na mesma forma da presente servidora. Não vou ler todos, não. Assim, nós temos vários precedentes. Inclusive, o vereador José Manuel Oliveira já julgou também. Assim, constata-se que a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que, reconhecido o direito de reenquadramento da servidora requerente, nos termos da citada Lei 6.560 de 2014. Assim, desembargador Pedro Macedo, desembargador Edivaldo Moura, doutora Terezinha, estou conhecendo da apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da parte autora lá da origem, sem parecer ministerial e majora os honorários para 12%. É como voto. Desembargador Edivaldo Moura. Acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Sebastião. Também acompanho o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto relator, o tribunal conheceu e negou o provimento. Na origem, Eduardo. Nos termos do voto relator. Ela fala aqui, extrai-se dos autos que a autora promoveu a ação no ato. Agora, Vanessa, processo número 4. Lá argumentou isso aqui, ó. Processo número 4. Desembargador. É uma apelação civil de São João do Piauí, vara única, processo 0800 779 29 de 2020. Apelante Francisco Barroso de Amorim, advogado Fábio da Silva Lima, apelado ao Estado do Piauí pela Procuradoria, relator do desembargador Edivaldo Pereira de Moura, que eu passo a palavra. O relatório está no sistema e eu estou exatamente conhecendo e negando provimento ao recurso. Doutor Saúl, vai fazer a sustentação? Dispenso. Muito obrigado, senhor presidente. Dispensar a sustentação, pode proferir o voto de forma resumida. Eu vou estar exatamente circunscrito à ementa. A justiça gratuita, diz o tópico 1, pode ser concedida a servidor público estadual que não dispõe de renda mensal em valor considerável para arcar com as despesas processuais, devendo a sentença ser mantida e a justiça gratuita estendida. Tópico 2. A pretensão se refere a uma relação de trato sucessivo que visa a percepção anual de valor que reputa correto, referente ao 13º salário e ao texto constitucional. Assim, a violação persiste a cada ano em que o direito pretendido é negado, afastada a prescrição do fundo de direito. Tópico 3º. A gratificação de incremento da arrecadação subdivide-se em GIA meta, que é devida quando os servidores atingem metas previamente definidas, e GIA rubrica, devida conforme o efetivo incremento da arrecadação, calculado conforme a diferença entre o valor arrecadado de impostos do mês
de referência e no mesmo mês do exercício anterior, descontada a inflação oficial do período. Dessa forma, trata-se de gratificação condicionada ao efetivo exercício laboral, expressamente afastada do conceito de remuneração e, por consequência, do cálculo do 13º salário e terço constitucional de férias pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí. Tópico 4. A matemática elementar comprova que o 13º e o terço constitucional de férias do apelante utilizam na base de cálculo a geometria e o incentivo Código Fiscal rubrica 184. Desta forma, enganosa e descabida a alegação da parte autora de que tem recebido o 13º e terço de férias com valor equiparado apenas ao vencimento básico. Recurso conhecido e não provido. Desembargador Sebastião, estou conhecendo e negando provimento desse remédio. Certo. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento à apelação. O processo número 5, desembargador. Número 5. É uma apelação cível 001-9361-8-2014. Eu vou falar com Origem, Terezinha, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante é o Estado do Piauí, pela Procuradoria. Apelado, Felipe Soares da Silva. Não tem o nome do advogado. Ah, defensor público, está aqui, Nelson Nery Costa. Relator também é o desembargador Edivaldo Moura. Processo número 5. Está no sistema. Eu estou negando provimento à apelação. Mas, o apelante aqui é o Estado. Então, o doutor Saúl com a palavra. Senhores julgadores, eu não tomarei muito tempo quanto a este caso, porque, na realidade, o argumento que o Estado veicula em apelação é o de que as meras declarações que foram prestadas e estão documentadas em boletim de ocorrência por parte do próprio autor se constituem apenas em indícios unilaterais que não fazem prova da ocorrência mesmo dos fatos, mas apenas de ter o autor da demanda formulado essas alegações perante a autoridade policial. Então, não ficou provado nem mesmo a ocorrência dos eventos, dos fatos que dariam origem ao direito pleiteado, no caso, a condenação do Estado do Piauí ao pagamento de indenização por dano moral em razão de conduta ilícita praticada por agente do Estado. Então, não provado o próprio fato mesmo, o Estado do Piauí pede que o apelo seja provido para que a sentença seja reformada e, assim, julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente relator para o voto. Apelação cível, ação ordinária, administrativa, indenização por dano moral, abuso de autoridade cometido por policial militar, ato ilícito, revogação da gratuidade da justiça, não acolhimento, presunção juris tanto de declaração de hipossuficiência. Código de Processo Civil, artigo 99, parágrafo 3º. Dano moral configurado, responsabilidade objetiva do Estado, nexo de causalidade entre o ato e o dano, sucumbência recíproca, descabimento, exegese da súmula 326 do STJ, recurso conhecido e não provido. O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento no sentido de que, para a obtenção da gratuidade da justiça, é prescindível a declaração formal de hipossuficiência, uma vez que a simples declaração do interessado de que indispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais é suficiente para comprová-la. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade do Estado é objetiva. A administração pública é responsável pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiro.
quando restarem provados o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, conforme dispõe a súmula 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, recurso conhecido e não provido. Diante do exposto, o êxito do presente recurso de apelação civil interposto nega o provimento, mantendo incólume a sentença vergastada, sem parecer ministerial de mérito. Eu também acompanho o voto do eminente relator e colho agora o voto do desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o voto proferido pelo eminente relator, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu e negou provimento à apelação. O próximo agora... Doutor Saul, o senhor não vai fazer sustentação oral no processo de número 7, não é isso? Eu não estou lhe ouvindo, doutor. É isso, no 7º não, porque o 7º é matéria tributária, eu nem poderia processo atuar. de número 8, o processo de número 8, ele foi retirado de pauta, na verdade. Houve um equívoco, por isso que ele está constando aqui, mas ele foi retirado de pauta a pedido do relator. Então, o senhor pode... Perfeito. Eu agradeço a cortesia de todos e desejo uma boa semana de trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Forte abraço. doutor. Satisfação, doutor. Obrigado. Tudo de bom. Muito prazer. Então, o processo número 7 agora, né? 7. É a apelação civil, processo número 0004815, praia de 5, 2014, origem Teresina, quarta vara dos feitos da Fazenda Pública, o apelante que é o Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral, apelado, a empresa Lotemoc Distribuidora Limitada, advogado Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara, relator do desembargador Pedro Macedo, a quem eu tenho a honra de passar a palavra. É o nosso, é? É sim, é o 7. Senhor presidente, eu vou ler só a emenda mesmo, porque o caso já é bastante conhecido. É de cobrança de ICMS, matéria já discutida tanto em sede de nossa Câmara, como também nas demais câmaras do TJPI. Ementa, processual civil e tributário, apelação civil, ação anulatória de inexistência de relação jurídica, acumulada com anulatória de débito fiscal, cobrança de ICMS, comunicação, cartões indutivos, fichas e assemelhados, imposto devido ao Estado onde se localiza o estabelecimento da concessionária. Sentença mantida, recurso conhecido e improvido. 1. Com efeito, a matéria encontra-se disciplinada no artigo 11, inciso 3b, da Lei Complementar 87/96, que define o critério espacial da obrigação tributária do ICMS Comunicação. Dessa forma, para fins de cobrança do referido tributo, deve-se observar o local da operação ou da prestação, ou seja, a sede da concessionária ou permissionária que fornece a ficha, cartão indutivo ou assemelhados. 2. Assim, não há como acolher os argumentos apresentados pelo apelante, no caso o Estado do Piauí, na medida em que o convênio 5505 adotou 55/05 adotou regra expressa dispondo que o pagamento do imposto deve ser efetuado ao Estado onde se localiza a empresa concessionária que fornece o cartão telefônico, ainda que para intermediários, como é o caso da apelada, situados em unidades diversas da Federação. A exceção ocorreria na hipótese em que a empresa concessionária distribui as fichas e cartões às suas filiais. 3. Portanto, diante das razões expostas e seguindo o entendimento do STJ e deste tribunal, no julgamento, respectivamente, do julgamento do agravo de instrumento número 2017, meu ao contrário, 006309, dígito 5, e da apelação civil número 2013, meu ao contrário, 004472, dígito 1, que aceitaram a tese, que acolheram a tese de elemento espacial do estabelecimento responsável pela distribuição dos cartões indutivos, não subsiste a cobrança do auto de infração número 106.516.3.041.4, pelo fisco piauiense. Recurso conhecido, mas improvido. Acompanho o voto do eminente relator, pagador Edvaldo Moura. Eu acompanho também, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto relator, o tribunal conheceu e negou o provimento
apresente a apelação. Então, esgotada a pauta, não é isso? Então, até a próxima semana. Até a próxima, desembargador. Até amanhã. Amanhã. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. Até amanhã. Fiquem com Deus. Desembargador.